Olá, irmãos. Olá, amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e eu quero desejar a você e a sua família um dia abençoado na presença do Senhor. Nós estamos iniciando neste momento a nossa leitura comentada dos textos da Palavra de Deus que se encontram nos 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos como Torá na cultura judaica e Pentateuco na cultura cristã. E nós estaremos, nesta oportunidade, comentando os textos que vão do capítulo 44 até o capítulo 47 do livro de Gênesis ou livro de Bereshit. Se você já é inscrito no nosso canal, seja bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, seja bem-vindo também. Aproveite essa oportunidade para se inscrever e deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei e compartilhar este vídeo com todas as pessoas que você conhece, para que este canal continue produzindo estes vídeos para a edificação da sua e da nossa vida. Vamos então ao texto que nós vamos comentar nesta oportunidade. No texto desta semana, estaremos então comentando o capítulo 44 até o capítulo 47 do livro de Gênesis, ou livro de Bereshit, e que nesta oportunidade eles têm, na cultura judaica, tem o nome de Vaigash, ou E aproximou-se. E ele diz no capítulo 44, versículo 18, conta a história de Judá se aproximando de José e intercedendo por Benjamim, se oferecendo para ficar em seu lugar, contando como foi difícil trazê-lo por causa das objeções de Jacó, por medo de perder outro filho da mulher amada. Nós recordamos do texto passado, no comentário passado, que José ainda não se fez conhecer ou se declarar, aos seus irmãos, foram ali para o Egito buscar mantimentos, e aí José pediu para que levassem Benjamim. E aí agora, como Benjamim está ali, meio entre eles, José resolve fazer com que Benjamim fique ali na sua presença, porque foi encontrado ali um objeto dentro da mochila, dentro do saco de Benjamim. E aí agora Judá vai então interceder para que José deixe que ele fique no lugar de Benjamim. E aí no capítulo 45, versículo 1, José faz sair toda a sua presença e levanta a sua voz em choro. Nós vamos comentar um pouco mais sobre este choro de José ao final deste vídeo. No versículo 3, então José se dá a conhecer a seus irmãos, revelando quem ele era, seus irmãos filhos dele. E aí no versículo 5, José fala da providência de Deus sobre a vida de todos. E no versículo 9, José manda que seus irmãos busquem a Jacó, seu pai, para que ele pudesse ir também para o Egito. E no versículo 14 tem o choro de José com os seus irmãos. No versículo 16 é anunciada a presença dos irmãos de José por todo o Egito. E Faraó promete dar abrigo, o melhor da terra, para eles. Versículo 21, os irmãos de José retornam e buscam Jacó em grande caravana. No capítulo 46, versículo 1, Deus conforta o coração de Jacó sobre as dúvidas em ir ao Egito. Tendo em vista que Jacó ficou naquela dúvida, poxa, é José mesmo? E se nós formos para lá, será que não iremos sofrer alguma consequência do que aconteceu? E aí então Deus conforta o coração de Jacó sobre essas dúvidas. E no versículo 5, é feita ali uma relação de tudo que foi levado para o Egito, inclusive animais e as crianças. Versículo 8, é
feita essa lista contendo 70 pessoas que adentraram ali ao Egito, juntamente com Jacó nesta oportunidade. No versículo 28, José encontra-se com seu pai Jacó lá na terra de Gósen, no Egito, e aí chora ao pescoço do pai e dá orientações para quando eles chegarem na presença de Faraó, o que eles deveriam fazer. No capítulo 47, José apresenta os seus irmãos ao Faraó, que permite que eles fiquem na terra de Gósen, além de incumbi-los de cuidar do seu gado. No versículo 7, José apresenta Jacó ao Faraó, e este é abençoado por Jacó, e então ele se estabelece ali, os filhos de Jacó, a família de Jacó, aquelas 70 pessoas, né, que chegaram ali ao Egito, se estabelecem na terra de Gósen e são sustentados por José. No versículo 13, é feita uma narrativa de como José administrou o Egito durante os 7 anos de fartura e os 7 anos de seca, e como foi que Faraó e o Egito se tornaram ricos em posses de dinheiro, terras e escravos. E no versículo 27 termina então a porção declarando que o povo de Israel, ou seja, os filhos de Jacó, na terra de Gósen, foram frutíferos, multiplicando o seu número. Quais são as lições que nós podemos tirar deste texto? Existem várias lições que nós podemos tirar deste texto, mas eu quero meditar com vocês a respeito do choro de José. O choro de José. O choro, ele tem, faz parte do estágio de comunicação de todos os seres humanos. Então, quando nós nascemos e não temos condições de falar, a forma como nós nos comunicamos com os nossos pais ou com aqueles que estão próximos de nós é através do choro. Então, nós poderíamos dizer que o choro é o primeiro estágio da comunicação. Após aprendermos a falar, o choro ele toma um lugar secundário na comunicação. Então, nós já temos condições de conversar, de falar, de expor as nossas necessidades. O choro passa a ser ficar num local de mais, não tanto como principal forma de comunicação. Entretanto, algumas pessoas, mesmo depois de começarem, mesmo depois de desenvolverem a fala, desenvolver a linguagem na sua comunicação, elas continuam a agir como se estivessem no primeiro estágio. Então, qualquer sentimento de raiva, dor, desilusão, tristeza ou mesmo alegria são manifestados através do choro. Isso pode demonstrar falta de maturidade, autocontrole, que são características da personalidade daquela determinada pessoa. E, em alguns casos, a necessidade de se fazer uma terapia, de entrar num tratamento para mudar esta questão. Então, nós podemos analisar dentro do choro que é apresentado ali por José e observar que quando José foi colocado no poço pelos seus irmãos, quando ele também foi vendido como escravo, quando foi preso por ter sido acusado de molestar a mulher de Potifar, quando foi esquecido por aqueles que tiveram o seu sonho revelado na prisão, José não chorou. Entretanto, ele levantou a voz em choro, como diz ali no versículo, ele levantou a sua voz em choro ao se revelar aos seus irmãos. E por quê? Por que será que neste versículo 7 José levanta a sua voz em choro? Porque José sabia quem controlava a sua vida. O seu choro foi um choro de reconhecimento de que Deus estava vendo todo o seu sofrimento e no momento certo o exaltou. Nós poderíamos dizer que este choro de José
foi um choro de alegria por ter o cuidado de Deus sobre a sua vida. Ele talvez tenha feito ali um retrospecto desde quando ele foi colocado naquele poço, dado como morto. Ele percebeu que desde aquela época Deus estava cuidando dele. E é exatamente isso que ele passa para os seus irmãos. Olha, tudo o que aconteceu foi porque Deus estava cuidando de mim para que eu agora pudesse cuidar de vocês. Nós podemos dizer, dentro da teologia, que José, ele representa um tipo de Cristo. Ele se apresenta aos seus irmãos como uma figura que proporcionou salvação para aquela família naquele momento de dificuldade, sustentando e provendo tudo o que eles precisavam para a sua sobrevivência. Nós podemos dizer que espiritualmente Cristo, ele representa esta salvação nos momentos de dificuldade, principalmente quando o pecado se apresenta como aquele que vai nos levar a ter uma vida de privações e principalmente um futuro afastado de Deus. E aí, José representou a salvação para a sua família naquele momento de dificuldade, e Cristo representa para nós hoje a salvação de tudo aquilo que representaria num futuro a condenação por causa dos nossos pecados. Hoje é véspera de Natal e nós estamos comemorando, dentro da cristandade como um todo, o nascimento de Jesus. Embora isso aí não é nenhuma novidade, mas saibamos que não foi no dia 25 de dezembro que Jesus nasceu. Mas nós sabemos que o nascimento de Jesus foi uma obra de Deus. Em Lucas, no capítulo 1, versículo 26 ao versículo 35, nós encontramos a história da concepção de Jesus. Vamos ler o texto de Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao versículo 35. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E, entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E, vendo-a, turbou-se muito com aquelas palavras. Vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então nós temos esta história narrada em Lucas, porém, em Ezequiel, no capítulo 37, versículos de 15 até o versículo 28, Deus já estava prevendo este fato único na história: o nascimento do Salvador e a consequente libertação total do homem no final dos tempos, com um reino que não terá fim. Vamos ler o texto também de Ezequiel, capítulo 37. Então diz assim o texto de Ezequiel, capítulo 37, versículo de 15 até o versículo 28.
E outra vez veio a palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, para de Efraim e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro para que se unam e se tornem uma só vara na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: Porventura não nos declararás o que significam estas coisas? Tu lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e a das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. Versículo 20. E as varas sobre que houveres escrito estarão na tua mão, perante os olhos deles. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tornarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, e nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com suas abominações, nem com suas transgressões. E os livrarei de todas as suas habitações em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E o meu servo Davi será rei sobre eles. E todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, que habitaram vossos pais, e habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. E farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua, e os estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver meu santuário no meio deles para sempre. Então nós vemos que há uma previsão, há uma profecia vinda do próprio Deus falando ao profeta Ezequiel a respeito da vinda de um libertador que iria implantar um reino que não teria fim e que este reino, juntamente com este povo, que seria um só povo, resgatando todos das tribos de Israel, estariam espalhados pelo mundo, formando um só povo, uma só igreja. Este povo estaria sendo fiel e estaria sendo libertado, estaria sendo liberto de todas as suas amarras, de todos os seus pecados, estaria sendo levado diante de Deus através deste rei que estaria governando todas as coisas. Existem muitas controvérsias com respeito a comemorar ou não o Natal, e muitos fazem disso motivo para debates e até divisões no corpo de Cristo. Mas a reflexão que devemos fazer é: se celebramos a ceia do Senhor, e na ceia do Senhor fazemos a referência à morte de Jesus e ao seu sacrifício remidor, como podemos fazer referência à morte de alguém se esse alguém não existir? E a existência de Jesus, ela é incontestável. Ele nasceu. E se ele existiu, se ele nasceu, nós temos sim que comemorar isso, comemorar esse nascimento, porque este nascimento é um fato incontestável no cristianismo. Não comemorar esse nascimento é, no mínimo, ser incoerente com a nossa fé. Porque se nós cremos que ele ressuscitou, é porque ele morreu.
E ele só morreu porque um dia nasceu. E se a morte é importante, só aconteceu a morte porque houve o seu nascimento. E no caso de Jesus, houve uma confusão ali até com Maria. No versículos 34 e 35 de Lucas, ela fica confusa e pergunta ao anjo como ocorreria aquela gravidez, porque ela ainda não havia conhecido nenhum homem, ou seja, ela ainda era virgem. O anjo lhe garantiu que o Espírito Santo desceria sobre ela e o poder do Altíssimo iria cobri-la com a sua sombra. E é Deus agindo em favor da humanidade através do seu imenso amor. É esse amor de Deus que proporcionou esta cobertura sobre Maria, fazendo com que ela ficasse grávida e viesse nascer o nosso Salvador. Não interessa qual foi a data que Jesus nasceu, nós não estamos preocupados com isso, e isso não deve ser preocupação do cristão. Por quê? Porque o nascimento de Jesus é um fato incontestável no cristianismo. O choro de José, que nós vimos lá no texto de Gênesis, demonstrou imensa alegria em comprovar o cuidado de Deus sobre a sua vida. E o que nós precisamos fazer hoje, talvez não seja chorar para comprovar que Deus nos ama, o cuidado que Deus tem para cada um de nós. Não deve ser esse a nossa manifestação. Mas nós devemos demonstrar a nossa alegria, nós devemos confirmar que através daquilo que nós vemos, daquilo que nós experimentamos em nós, nós devemos confirmar através de uma manifestação de homenagem a esse aniversariante de hoje, a esse aniversariante que veio para nos resgatar, veio para nos tirar do nosso lamaçal de pecado, veio para nos tirar de tudo aquilo que nos condenaria com o futuro. Nós devemos demonstrar com esta atitude Deus amou. Lá em João, Deus amou de tal maneira, versículo capítulo 3, versículo 16. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é desta maneira, e é desta forma, que nós precisamos mostrar que nós agradecemos a Deus por Ele ter nos dado tão grande bênção. Então, nesse dia, reúna sua família, reúna seus amigos, manifeste o desejo de agradecer a Deus pela bênção que Ele deu a cada um de nós, a toda a humanidade. Todo aquele que crê deve acreditar que este dom, esta bênção que foi dada para nós, foi para o nosso bem e demonstrou o amor de Deus para cada um de nós. E Ele só quer que nós devolvamos esse amor através das nossas atitudes. Então eu quero orar com você nesta hora. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Deus querido, pela bênção que Tu nos destes através da vinda, do nascimento do Senhor Jesus. Pai querido, nós te agradecemos esta bênção, agradecemos o Teu cuidado e o Teu amor para conosco. Pedimos, continue conosco, Pai, nas nossas dificuldades, dando-nos, ó Deus, o acesso a estar sempre contigo através de Cristo Jesus. Essa é a oração que fazemos, agradecidos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero, nesta hora, te agradecer por ter ficado conosco até este momento, ter assistido o vídeo até este momento, desejar a você e a sua família um Feliz Natal e convidar você para que na próxima semana esteja conosco lendo, durante a semana, o texto que vai de Gênesis 47 até o capítulo 50 e comentar juntamente conosco, participar deste comentário aqui no nosso vídeo, no nosso canal. Divulgue o nosso trabalho, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida da sua família. Este é o nosso desejo, em nome do Senhor Jesus. Amém.